Olha a gente aqui de novo. E a minha roupa é a mesma, a da Tainá também é a mesma. Uma semana esse pessoal tá com a mesma roupa. Não, é que a gente divide o episódio em dois. Essa foi a ideia de um Só irmão. uma roupa. Essa foi a ideia de meu irmão, Aderbal. Ele me deu essa ideia de que... Por que você não divide? Porque um episódio de 1 hora, pra gente também passa rapidinho, mas pra quem tá escutando, às vezes é chato ficar ouvindo ali no YouTube, né? 1 hora inteira. Então a gente corta, coloca em pedacinhos menores, né? Para que as pessoas possam ter mais acesso e ouvirem com mais tranquilidade. Veja, muito obrigado por você estar conosco agora mais uma semana, né? Para você, mais uma semana. Muito obrigado por você participar conosco. E antes de novo falar sobre a minha convidada, eu quero agradecer a Premium, né? A Premium é o nosso patrocinador. A Premium é uma empresa de restaurantes industriais. Ela tem mais de 30 anos de solidez no mercado, trabalha em mais de 7 estados do Brasil e tem assim muitos restaurantes. Eu comi no restaurante da Premium, né, quando eu fui em São Paulo, e assim foi muito legal, porque primeiro as companhias que eu tinha ali, né, que foi família, então assim foi muito gostoso almoçar ali, o ambiente delicioso, né, um ambiente muito gostoso onde a gente fez a nossa refeição, e a comida maravilhosa, assim. A Premium surgiu em 1990, no coração da capital paulista. E desde então realiza projetos personalizados de restaurantes e serviços de facilities para mais de 500 clientes de todos os lugares do Brasil. Na Premium, o projeto dos sonhos é real. Saiba mais. Muito obrigado por vocês patrocinarem esse podcast, porque, na verdade, vocês estão dando a oportunidade de que a gente disponibilize o conteúdo de qualidade para que as pessoas possam ser informadas da melhor maneira, né? Então, muito obrigado por isso. E quem está comigo hoje aqui é a doutora Tainá Ravagnani, é a minha amiga e é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho muito grande, porque ela é o modelo de escuta médica que eu precisava no mundo, de modo geral, né? Porque, assim, é alguém que, de todos os clientes dela e dos clientes que eu mando para lá, todo mundo sai de lá maravilhado, né? Aquela mulher tem um mel, né? A pessoa sai de lá maravilhado, porque realmente a escuta, e eu acho que dentro desse processo, quando eu fui procurar um médico, né, que tinha... com quem eu poderia trabalhar em São Paulo, porque eu recebia muita gente assim do Instagram que vinha pedindo avaliação e tal, e eu precisava encaminhar essa pessoa. E eu fiquei procurando, aí encontrei a Tainá no Instagram, comecei a conversar com ela e tal. Eu disse, é essa. Porque as perguntas que ela me fez, a possibilidade de ouvir, tudo isso me chamou a atenção, e aí isso se confirmou, tanto com os clientes dela que vêm para mim, quanto os clientes daqui que vão para lá, né? Tem algumas pessoas, inclusive da minha família, né, que, assim, com muita tranquilidade eu indico, porque eu sei que estarão em boas mãos. Então está aqui a Tainá, muito obrigado pela sua presença, né, pelo seu tempo tão valioso que você está dando aqui para a gente, de poder informar, falar a gente sobre um tema tão complicado que é o transtorno bipolar de humor, né? Meu neuropsicólogo favorito, que eu indico, recomendo para todo mundo. Você é um fofo. Obrigada de novo pelas palavras. Daqui a pouco eu tô chorando. O Theo, quando vê teu nome, o Theo lá em casa, quando vê teu nome, ele fica: quem é a psiquiatra do psicólogo? Aquela musicazinha lá do Instagram, né? A gente falou semana passada, e no videozinho a gente vai deixar o cardzinho aqui para você que está escutando agora a gente poder também ir lá e ouvir. A gente falou sobre as diferenças entre o transtorno bipolar e o TDAH, mas eu gostei muito daquela definição que você deu sobre o desenho. Vamos começar de novo por ela, para que quem está aqui possa também já pegar um gostinho disso aqui que a gente falou semana passada, né? Você faz um desenho para ilustrar o que é o transtorno bipolar, não é isso? Para quem quiser ver, eu tenho o meu rabisco. Ah, tá aí o rabisco. Tem um rabisco que eu mostro para todo mundo, sabe? É o meu rabisquinho de estimação.
É a linha no meio, o humor normal. Daqui Certo. para baixo, o humor deprimido. E daqui para cima, o humor elevado, que seria a euforia, que a gente chama de mania ou hipomania, sendo que a mania vai ser aqui em cima e a hipomania aqui embaixo. Então, a Certo. diferença da mania para da hipomania para mania é a intensidade e prejuízo dos sintomas. Sendo que o prefixo hipo significa pouco, então é um pouco de euforia e muita Certo. euforia. Então, Uhum. quando está em mania, sai da casinha e não consegue disfarçar. Ok. Na hipomania, a pessoa consegue trabalhar, ter vida e tudo, mas ela sabe o tanto de dor que ela está ali com as dificuldades dela. Né? Às vezes é uma energia muito boa, produtiva, às vezes é uma energia com irritação, às vezes é uma energia com ansiedade, o pensamento fica tão acelerado que trava, dias de dormir pouco sem sentir cansaço, pensamento acelerado, vontade de gastar, pode ter aumento do apetite sexual. E na depressão, dias de tristeza, desânimo, aumento do sono, aumento da fome, que são características de depressão atípica. Uhum. Acho que é mais ou menos isso, né? Que eu É, falei. mais ou menos isso. Você tá falando aí, eu me lembro, como um bom TDAH, viajando aqui também. E lembrando de um episódio de uma série que eu assisti no Amazon Prime chamada Amor Moderno. Se eu não me engano, é o episódio 3. Você assistiu ele? Assisti. Da Anne Hathaway, né? Assisti. Tainá, eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Como uma criança, um bebê, quando assisti aquele capítulo. Mas eu chorei pra caramba. Porque, veja, na época que eu assisti a série, eu ainda não tinha ideia do TDAH. Não sei se me lembro se eu já tinha sido diagnosticado ou não, mas assim, eu me vi no sofrimento daquela moça. Me vi assim, porque acho que o grande problema do meu TDAH, especificamente, não era, por exemplo, a desatenção de um modo geral. Porque eu fazia o que eu gostava. Então, essa é uma coisa legal, quando o TDAH faz alguma coisa que gosta. Então, ele não fica, né, sem... Assim, não sabe o que está fazendo. Não, ele estuda. Ele vai para lá, ele come as coisas, porque ele gosta daquilo, né? Eu me lembro na faculdade de psicologia que cara, eu ficava na faculdade, na biblioteca, assim, lendo horas. Eu me lembro que a biblioteca da UNIT, o pessoal começava a arrumar os livros, e aí tinha um cara que passava na minha mesa e dizia, tá na hora. Tá na hora, tá na hora. E aí eu parava e... Porque, assim, tinha um livro de referência, né? Que o livro de referência a gente não pode tirar da biblioteca. E aí eu tinha que ler o livro de referência lá. E então... Mas eu tinha, por exemplo, essas baixas de humor, né? Que não era que me pegava muito tempo, mas é que eu, durante o dia, mudava de humor. Quer dizer, o mouse quebrou, eu não conseguia lidar com o mouse quebrado. Né? Então, assim... É uma baixa tolerância à frustração. Isso. Tudo é muito intenso. Então, a série vai te doer demais. Demais. Porque a gente, às vezes, não tem reações que deveria ter das emoções do dia a dia, mas vem uma série e faz a gente chorar igual a criança, né? Eu me vi naquela moça. A moça, quando ela... sozinha, e a dor que ela sentia, e o encontro com o diagnóstico. E é daí que eu quero pegar o gancho para a gente começar a conversar sobre isso. Veja, e não entrando ainda em bipolaridade, em TDAH, na faculdade de psicologia, eu não sei como é na faculdade de psiquiatria, de medicina, mas na faculdade de psicologia as pessoas tinham certo... Eu tinha professores, inclusive, que lutavam contra o CID. Não, um diagnóstico fecha muito as possibilidades da pessoa, não sei o quê. E tinha esse negócio de medicalização, tomar muito remédio, não sei o quê. E tinha isso, assim. Então, o psicólogo ele era, de um modo geral, treinado para não observar o CID, né? É o oposto do psiquiatra. Você acha que o diagnóstico é importante para uma pessoa? Como é isso? Com certeza absoluta. Eu acho assim que a gente tem que lembrar que nós não somos diagnósticos, nós somos muito mais do que um diagnóstico. Uhum. Igual eu falei no vídeo anterior, a gente não existe um transtorno, uma pessoa com o mesmo transtorno igual a outro,
Porque a gente é muito mais do que um diagnóstico. Nós somos seres muito complexos, mas precisa de ter um diagnóstico. Sim. Porque isso é a direção do tratamento. Se eu tô te tratando, você tem variações de humor, você tem dificuldade de concentração. Se eu não coloco isso dentro de uma caixinha, eu não tenho uma direção para eu te tratar, para eu falar assim, olha, o melhor tipo de terapia para você é a terapia cognitivo-comportamental. O melhor remédio para você é um estabilizador de humor e um psicoestimulante. Se eu não faço isso, como que eu vou saber? Só que assim, é ruim ouvir o diagnóstico. É ruim. É pancada. Eu também, como paciente, é pancada. Você fala, ai, que saco, eu fico dando diagnóstico pros outros, agora ganhei um. Ai, como é ruim. Aí meu psiquiatra falou assim, fica triste não, o importante é você ficar bem. Eu fiquei com mais raiva ainda, porque é isso que eu falo com meus pacientes. Falei, não vou mais falar isso. Não vou mais. Gente, mas é a direção, né? E eu acho que assim, até psicologicamente, doutora, veja, o médico tem uma direção de tratamento, claro que o psicólogo também tem uma direção de tratamento, mas eu acho que tem uma questão importante para a pessoa, que é a vida. Eu acredito assim, eu acho que o diagnóstico ele não é uma caixa nem uma porta, eles são chaves, várias chaves que a gente ganha, primeiro, de compreensão da vida. Aí eu vou entender por que eu não conseguia aprender lá na escola, eu apanhei. Quer dizer, por exemplo, a minha história com TDAH. Eu fiz xixi na cama até 8, 9 anos de idade. E eu apanhava toda vez que eu fazia xixi na cama. Quer dizer, quando eu comecei a estudar, e aí eu vi que as crianças com TDAH, o cérebro delas ainda não a camada ali do córtex, né, ainda não está tão espessa. Ela não tem controle inibitório, então durante o sono vigília, ele não vai conseguir se manter. E aí existem estudos que comprovam que a cada 5 crianças com TDAH, pelo menos 2 vão ter dificuldade vão deixar de fazer xixi na cama. E aí eu parei de dizer, poxa, eu apanhei tanto e não era porque eu sabia que não era porque eu queria. Mas as pessoas não compreendiam isso, porque o normal é que a criança deixe de fazer xixi lá pelos seus 4, 5 anos de idade, né? E aí, veja, mas eu não começava as tarefas e não terminava. Aí tudo começou a fazer sentido. Eu comecei a fazer, eu disse, então não era eu. A culpa não é nossa, né? Isso. Aí tudo faz sentido e a vida fica mais leve, né? É libertador. Eu não acho. Ou antigamente até eu achava que um CID poderia ser uma coisa que fechasse a pessoa. Não, eu acho que é libertador, sabe? Sim. Dá para você a compreensão de quem você é de uma maneira assim estúpida. Eu vejo assim, né? A gente se entende, né? E o melhor que eu acho é a gente ver que a gente não está sozinho. Isso. Quando eu falo para os meus pacientes que eu também tenho TDAH, que eu fiz um diagnóstico com o meu neuropsicólogo favorito, tô esperando meu laudo. Eu vejo assim que é mais leve para eles se tratarem comigo, porque eles veem que eu não estou em cima de um pedestal, claro, sendo a detentora de um conhecimento, olhando para ele e pensando, olha, você é um coitado que está precisando de tomar remédio. Não, estamos todos no mesmo barco. Claro. Estamos todos nós lutando contra as nossas dificuldades, lidando com as nossas emoções, e é um ser humano cuidando de outro ser humano. E eu acho que isso faz diferença, Tainá. Eu acho que isso faz uma diferença. Eu, enquanto psicólogo, TDAH, ser mediador de uma terapia para uma pessoa com TDAH, eu também tenho a minha psicóloga, eu também me trato, mas, veja, quando a pessoa diz aquilo ali, eu sou capaz de ter uma empatia, de me envolver com o processo terapêutico de uma maneira muito mais profunda do que só tentando, né, imaginar o que a pessoa está sentindo de um modo geral, né? Eu vi uma frase esses dias de Instagram falando assim,
todo bom terapeuta tem uma grande dose de dor psíquica. Uhum, Isso uhum. nos torna mais empáticos. Isso. Tem eu não sei se é um artigo ou é um capítulo de um livro. A Tati, que é a minha psicóloga, ela sempre fala sobre isso. O nome é O Curador Ferido. São poucas páginas, mas eu indico a todo mundo para ler porque é maravilhoso. Mas a gente estava falando de diagnóstico, né? Então, quais são os maiores desafios do diagnóstico de uma pessoa bipolar, né? E principalmente quando eles têm sintomas ali que estão sobrepostos ao TDAH ou a outro transtorno, de modo geral? Então, eu falei um pouquinho disso no outro vídeo, né? Assim, primeiro, é um desafio mesmo, porque é comum, de 5 a 15% dos TDAHs serem bipolares e vice-versa. Uhum. Né? Então, são dois diagnósticos que são muito comuns andarem lado a lado. Né? E começa que o TDAH hiperativo, o TDAH ele é impulsivo. Na hipomania, o sujeito fica mais impulsivo. Ele pode gastar demais. O TDAH pode gastar demais, porque ele é impulsivo. O TDAH tem irritação. Por quê? Porque eu tenho um aumento da atenção espontânea, que vai fazer tudo ao meu redor me chamar a atenção, vai me atrapalhar de prestar atenção no que eu quero prestar atenção e vai me irritar, porque eu vou ficar irritada pra caramba. Então, tem irritação. Na hipomania pode ter uma dificuldade de ficar parado, aumento da psicomotricidade. Da atividade corporal, né? Também tem, né? Então, aí eu preciso ir por partes. Então, primeiro eu vou investigar uma bipolaridade. Uhum. Tem alguns critérios, por exemplo, dormir pouco sem sentir cansaço. Tem isso. O TDAH ele pode ter insônia, mas ele não vai ter um aumento de energia. Na verdade, o TDAH no outro dia ele vai estar cansado. Né? O TDAH ele pensa tanto que ele já fica cansado antes mesmo de começar. Uhum. Né? O bipolar ele vai ter uns picos de energia. O pico de energia do TDAH dura 5 minutos. Ele quer fazer, de repente ele começa a fazer, quer arrumar o quarto inteiro. Na metade ele já cansou e não quer fazer mais. O bipolar ele não vai cansar numa hipomania. Por que eu tive essa ideia de arrumar esse quarto agora? Tá tudo pro alto, eu vou ter que guardar tudo. Então, são pequenas nuances que eu preciso ir aprofundando e eu vou lá para a infância. E eu vou para momentos de períodos de estabilidade. Eu vou para momentos de depressão. Na depressão, seu pensamento ainda é acelerado? Sua mente não desliga nunca, mesmo deprimido? Mesmo bem? Acelerado, triste, ansioso, bem, a mente não desliga nunca? Eu não paro de pensar nunca. Aí eu vou tender para um TDAH. Né? E aí eu vou pensar... Então, eu vou para a infância, vejo os sintomas da infância antes dos 12 anos, que são transtornos do neurodesenvolvimento, né, o TDAH. Então, eu preciso de sintomas ali antes dos 12 anos. Vou analisar o comportamento padrão em todas as fases, né? E aí eu vou ver se tem um, se tem outro, se tem os dois, dessa forma. Mas tem que cavucar bastante. Entendi. Né? Me diz uma coisa, o bipolar... porque eu acho que isso é importante, a gente já falou um pouquinho no outro vídeo, mas isso é importante deixar claro. O bipolar, ele não muda não é que a mudança de humor acontece assim em cliques, no estalo, durante o dia. Vários humores. Não, né? Não. É uma fase que perdura aí mais ou menos quantos dias? Como é que a gente pode ver isso? Boa pergunta que eu não falei no outro vídeo. Precisa de pelo menos 4 dias seguidos na mania e uma semana na hipomania para a gente falar em bipolaridade. De um humor elevado, que seria o aumento de energia. Então, precisa de mais ou menos, basicamente, uma semana, mais ou menos, com muita energia, dormindo pouco, sem sentir cansaço, pensamento acelerado, aumento da coragem, da impulsividade. E a depressão costuma durar dias, semanas, meses, mas não é uma mudança de humor brusca. Eu acho até que na série Modern Love, Amor Moderno, foi um pouco... exagerado, porque as mudanças dela eram muito marcadas. E o diagnóstico do bipolar é difícil porque a mudança também não é tão marcada. De repente está bem, vem uma queda, começa o humor a cair, aí de repente o humor começa a elevar, sabe? Não é tipo no uhul, de repente, pum, veja, para a pessoa que está de fora,
ela não vê isso, assim, que a pessoa tá caindo, né? A A pessoa pessoa sabe que ela tá caindo, mas quem tá de fora tá vendo ali que a pessoa tá, né, como você falou, não, ela tá trabalhando, ela tá produzindo, não sei o quê, então assim, mas a pessoa sabe que ela tá começando a entrar ali, tem uma coisa rondando ela ali que daqui a algum tempo vai tomá-la, né? Então, eu exatamente. acho que assim, veja, eu estava falando para você que eu tive um encontro com uma pessoa bipolar, mas a bipolaridade dele, por incrível que pareça, era muito marcada, assim. Não marcada em termos de, por exemplo, vai ter uma crise Mas X a depois de cada mudança crise. não é marcada. Isso, justamente. A pessoa sabe que o humor dela não virou do dia para Sim, noite sim, e nem de uma hora para outra. Ela vai tendo uma alteração, para quem está de fora, vai aparecer marcante. sim, sim, E é nem sempre verdade. vai ser marcante, porque se for uma hipomania, a pessoa tá só alegre. Aí a diferença de quem se conhece, né, que sabe o que é isso, por exemplo, quem trata TDAH, que sabe como é essa mudança, que aí a gente vai poder falar sobre como é essa mudança, né? Como é que isso acontece. Porque, assim, eu acho que muito no TDAH também, essas nuances de mudança de humor que a gente tem, a gente percebe isso. A gente E sente é isso, no assim. mesmo dia, Isso. no TDAH. O arrependimento, por exemplo, de uma coisa que a gente fez é quase instantâneo, né? Que a gente diz logo na lata, né? Só que depois a gente, poxa, eu não devia ter dito, né? A gente já começa ali Também a bad. a bad, né? Então, assim, mas falando sobre a bipolaridade, quais são os maiores impactos que você acha que a bipolaridade ela causa na pessoa? Bom, econômico, principalmente, né? Então, a pessoa no pico de euforia vai gastar muito, vai fazer muitas compras e muitas vezes não vai perceber que tá uma coisa descontrolada e depois vai vir a fatura do cartão de crédito, vai estourar Uhum. cartão, vai ficar com o nome sujo, né? Se for um pico de irritação, uma hipomania com irritação, ela vai brigar com as pessoas, tem briga de trânsito. Eu tenho uma paciente que fala: Nossa, eu tô aqui me segurando para não gastar meu réu primário. O cara me deu uma fechada na rua, eu fui atrás dele e eu ia brigar com ele e vou xingar. E aí vem um outro doido aí, vai e pega uma arma, sabe-se lá o que acontece, né, gente? Pelo amor de Deus, É não gasta verdade. réu primário, É não. verdade. E na depressão, a pessoa não consegue produzir, né? Não, não Nem vive. sempre a pessoa vai ficar na cama. Então, eu nunca tive depressão de ficar na cama. Mas a pessoa pode estar deprimido e indo trabalhar, pagar Que conta, eu acho que fazer é o as pior, coisas. sabia? Só que ela não tem É, motivação. Ela não tem energia, ela só quer isso. dormir, ela fica se arrastando. Gente, como é que É, trabalha assim? isso. Que eu acho que é o pior. Porque, veja, se você ficar lá na cama, beleza, tá lá na cama mesmo. Mas imagina você tirar força de onde você não tem para fazer uma atividade que você, em tese, não tem condição de fazer naquele momento. Né? Porque o seu humor, a sua energia não chega no que você precisava para fazer aquela atividade. Né? E aí tem uma queda de rendimento, a pessoa é mandada embora do emprego, é demitida. Aí junta com as contas que ela já estava devendo, como é que ela vai pagar? Uhum. Difícil. Veja, no TDAH, por exemplo, você falou uma coisa importante. A compulsão por compras, por exemplo. No TDAH, não é quando ele está em mania. O tempo inteiro o TDAH vai ter problema com dinheiro, porque ele vai aparecer um negócio aqui novo, ele vai dizer, cara, eu preciso comprar isso. Não precisa nada, mas ele vai comprar isso, né? Ele tá ali no supermercado, ele olha, isso, aquilo. Quando ele chega no caixa, é que ele vai perceber que ele botou coisa demais ali, né? Mas, veja, no bipolar não, né? Como é isso? A pessoa bipolar, as fases onde ela tem essa maior energia, é onde ela vai gastar mais, é isso? Geralmente sim. Geralmente na hipomania ou na mania vem a compulsão por compras. Nem todo mundo tem isso. A gente tem os critérios diagnósticos, não precisa preencher tudo, mas Claro. precisa preencher o mínimo dos requisitos. Se eu não me engano, são Mas 3 ou 4, muita alguma gente coisa assim, né? tem.
Oi? Se eu não me engano, são 3 ou 4, alguma coisa assim, né? O critério Uns mínimo. 4, mais ou menos. É porque eu já faço tudo de cabeça, né? Mas eu tenho um livro aqui para olhar. Mas veja, então o impacto é muito grande. E qual é o manejo da pessoa? Qual a diferença do manejo da pessoa com bipolaridade e com TDAH, por exemplo? Sim. Com depressão, por exemplo. Né? Qual a diferença medicamentosa, né? Por exemplo, uma pessoa só com depressão e ansiedade, ou só ansiedade, a gente vai entrar com antidepressivo. Eu brinco que o antidepressivo é o antibiótico, o calmante é o xarope para tosse. Tem médico por aí que trata ansiedade e depressão com calmante. Isso não está tratando, você está usando xarope para tosse, você precisa do antibiótico. Então, o antibiótico da depressão e da ansiedade é o antidepressivo. É a desvenla. São as avelas. E tem a vortioxetina, que é o melhor antidepressivo que saiu agora, que não tá mais tão caro, que não tira libido. Vem, gente, marca consulta comigo que eu passo ela para vocês. Aí tá. Aí, se o paciente é bipolar e eu coloco um antidepressivo só, o humor dele ou vai continuar oscilando, ou ele vai ter uma melhora muito rápida e depois vai cair, ou ele pode ter a virada maníaca, que seria sair do humor deprimido e ir para a euforia de uma vez só. E quando tem essas características, a gente já identifica como bipolar. Sim. Por isso que eu preciso investigar bem, coisas que nem todo mundo por aí faz, para ver se existe uma possibilidade de bipolaridade para eu não errar esse diagnóstico. Identifiquei características bipolar, vou entrar com um estabilizador de humor. O que é isso? A gente tem várias medicações que funcionam como estabilizadores de humor. Alguns são antiepilépticos, alguns são antipsicóticos, que é mais conhecido como remédio doido, né? Mas que funcionam como estabilizadores de humor. Então, a gente tem o lítio, que é a primeira escolha, que é o mais antigo, chato, chechelento, mas bom. Né? A gente tem que, de vez em quando, fazer um examezinho de sangue, porque eu consigo, através do exame de sangue, ver a concentração dele. E aí, através dessa concentração no sangue, eu vejo se eu tenho que aumentar ou diminuir o remédio. Aí tem os antipsicóticos, aripiprazol, enfim, uma série de nomes que tem por aí, de palavrões. E aí, se o paciente é TDAH, eu vou passar um psicoestimulante ou... Agora foi lançado atomoxetina. Um remédio para TDAH não psicoestimulante, que é a atomoxetina ou Atenta, que é um inibidor da recaptação de noradrenalina. Que seria isso? Falta noradrenalina e dopamina no córtex pré-frontal do TDAH. Então, se eu inibo a recaptação, eu estou fazendo com que o neurotransmissor que falta fique mais tempo entre um neurônio e outro, fazendo com que ele tenha vontade de fazer as coisas, concentração, energia. E se for bipolar e TDAH, primeiro eu vou estabilizar o humor, para depois colocar o remedinho do TDAH, porque o tratamento do TDAH pode desencadear crise bipolar de euforia. Então, primeiro eu estabilizo, que seria como se fosse uma âncora. Coloquei a âncora, não tem como mais subir nem descer, aí eu posso colocar o tratamento do TDAH para esse bipolar. Falei muito, né? Não. Foi ótimo. E eu acho que, assim, depois, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre o Atenta, sobre a atomoxetina lá no meu Instagram, porque o pessoal está correndo aí para ir tomar atomoxetina, né? Achando que agora é... Não é a primeira escolha, gente. A primeira escolha é a psicoestimulante. É lá a psicoestimulante. A atomoxetina é uma medicação de segunda escolha, que é porque... O psicoestimulante, ele vai jogar dopamina na fenda sináptica. O Atenta, né, a atomoxetina, não. Ela vai deixar a noradrenalina ali mais tempo, que, como eu já ouvi aí em alguns vídeos, é a dopamina paraguaia, né? Funciona, mas não é uma coisa assim, né, dopaminérgica. Então, outra coisa que também é importante dizer é que o psicoestimulante, você toma e ele tem um horário de uso que você, por exemplo, não precisa usar amanhã ou depois de amanhã, etc. Você vai regulando isso com o seu médico, né? O seu médico é capaz de dizer para você, olha,
Por exemplo, o Eric disse, Cássio, você não precisa tomar Vans, Ritalina ali no domingo, né, no sábado. Você pode tomar. E aí você vai colocando aí, né, e foi muito positivo para mim, por exemplo, no começo, quando eu comecei a tomar a medicação, veja, e aí acho que todo médico faz isso, né, Tainá? Aquela Ritalina de 10 miligramas no começo, né? Primeiro, que eu acho maravilhoso, por exemplo. Porque aquele comprimidozinho de Ritalina, o primeiro encontro que a gente tem com o psicoestimulante, ele é maravilhoso. Porque a gente toma, e na hora que a gente toma, aí a gente vê a diferença. Só que 15 dias depois, as 10 miligramas já não funciona, mas não é aquela coisa mais que a gente, né? Aí é que vocês encontram um nível ótimo, né? É que vocês vão aumentando e aí vocês encontram com o paciente, olha, a sua dose é essa. Às vezes chega numa 20 miligramas, chega numa 30 miligramas. Não, sua dose é essa. Fechou, pronto. Fechou sua dose, né? O Atenta não. O Atenta, ele é um recaptador, mas ele, para funcionar, como os antidepressivos... Demora uns dias. Você vai demorar uns 15 dias. Se você deixar de usar 1 dia, 2 dias, você já vai ter uma baixa e ele vai de novo ter que demorar aí mais uns dias para você recomeçar a ter os ganhos, né? Então, assim, veja, é diferente. Né? É bem diferente aí o uso, você vai ter que tomar todo dia. Então, para uma pessoa com TDAH, por exemplo, que esquece de tomar a medicação, meu filho, não vai nessa tamoxetina não, que você vai... Mas pessoas muito ansiosas, que às vezes têm efeito colaterais Pronto. de ansiedade, o Atenta é bom. Pronto. E para o bipolar também. É mesmo? Porque tira esse risco de ficar impulsivo demais. Entendi. Então, a pessoa TDAH que tem a bipolaridade, o Atenta é uma boa, porque e quem tem também os sintomas de ansiedade, não é isso? Isso. Tem algumas pessoas que não toleram psicoestimulante, ficam mais aceleradas. Entendi. Aí é bom. Veja, tem uma coisa importante, a gente já está no finalzinho, que a Marília já me sinalizou e eu já estou encerrando, mas veja, uma coisa importante da gente falar, que acho que aqui, que a gente está com a doutora, que é importante a gente dizer, veja, a depressão, não existe, por exemplo, início de depressão. Para você estar em depressão, você tem um critério, você tem que ter 15 a 30 dias, né, com humor rebaixado ou anedonia. O primeiro critério, ou você não tem prazer nas coisas que você faz, ou você está triste durante 15 dias na maior parte do tempo. Aí você está em depressão, não tem início. Você está. Passou os 15 dias, você está. Então, a gente só vai... É o princípio de pneumonia. Isso. Não existe, né? Aí a gente só vai caracterizar se a sua depressão é leve, é moderada ou é grave, né? Outra coisa, a ansiedade. Eu tenho muita ansiedade. Quer dizer, como é a sua ansiedade? É só o medo do futuro? Veja, medo do futuro não é ansiedade não, gente. Medo do futuro aí pode ser até uma dificuldade de tolerância à frustração, um medo de enfrentar, um baixo ego, um ego fraco, pobre, que não consegue enfrentar o futuro, não consegue enfrentar as adversidades, não tem força em si mesmo para recomeçar e tal. Então, a pessoa se vê como ansiosa. Só o pensamento ansioso não é ansiedade, gente. O transtorno de ansiedade vai se caracterizar pelos outros sintomas que você vai ter ali, né? Coração acelerado, respiração acelerada, tremores nas pernas, boca seca, angústia, medo do futuro. Quer dizer, não é só medo do futuro. Tem gente que... É porque hoje parece que as pessoas... Isso tem uma coisa importante. As pessoas, às vezes, não estão mais preparadas para sofrer, né? Não, então não. Tainá, a Marília me sinalizou aqui, eu acho que a gente já... Foi muito importante esse episódio, porque a gente fez uma diferenciação sobre bipolaridade e TDAH. Eu queria que você deixasse fizesse o seu resumo, né? A Marília me lembrando aqui os nomes. A Marília fica aqui me ajudando enquanto TDAH, né? Ela fica me dando a palavra ali, a deixa. Então, faça seu resumo das questões importantes que a gente precisa ter em relação à bipolaridade ou em relação ao TDAH. A palavra é sua. Eu acho que ficou claro
que é bipolar, o que é TDAH, que dá para ter as duas coisas, que tem solução. Eu acho que o mais importante agora para eu aproveitar esses últimos minutinhos dessa oportunidade de estar aqui é dizer para as pessoas procurarem ajuda. Porque a saúde mental ela é muito negligenciada, estigmatizada, por culpa da psiquiatria no passado, que não foi legal. Mas existem psiquiatras que não mordem. Eu não mordo. Pelo contrário, eu fico amiga de todos os meus pacientes, carrego todos no meu coração. Dá pra gente cuidar da cabeça. Não tem problema tomar remédio, gente. Eu vou ficar viciado. Não vai ficar viciado. Vai tratar. Faça o tratamento médico direito. Você não vai ficar... Existem remédios que viciam? Existem. Que são utilizados para coisas pontuais com motivo. Os tratamentos não causam dependência. Se a gente identificou um transtorno e passou uma medicação para esse transtorno, a gente está fazendo um tratamento. A pessoa com pressão alta vai falar, não vou tomar remédio não, vou rezar para minha pressão baixar. Vai morrer. Uhum. Vai ter um ciricutico. Claro. E a cabeça da gente mata também, gente. Uhum. A cabeça faz parte do corpo e ela adoece também. Então, se você está sofrendo, peça ajuda, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, se cuide, que dá para a gente ser feliz, porque essa vida, gente, a gente veio para ser feliz. É verdade. Não veio para sofrer, não. É verdade. É normal o sofrimento, mas não é para viver de sofrimento, não. É verdade. A gente veio com um transtorno ali, mas tem como a gente lidar com ele. E acho que uma coisa que você falou no outro episódio, que eu preciso dizer isso aqui, você é maior que o transtorno. Você é uma pessoa rica de experiência, rica de amor, de carinho, de afeto, de tanta coisa que você tem, que você é. E eu acho que é isso que você precisa entender hoje ouvindo a gente aqui.